Boa tarde, gente. Olha, agora são 16h31 do dia 23/5. Meu nome é André. Eu vou fazer um outro vídeo aqui. Esse eu tô gravando, não vai ser ao vivo. Inclusive, olha, minha câmera tá bem mais limpa. Eu limpei a câmera agora. Então, inclusive, eu acho que tem essa ideia de ver uma situação com mais nitidez, com mais clareza. Agora são 16h31 do dia 23/5 de 2026. Eu vou usar o baralho cigano, a foice e as montanhas. Vamos ver o que esse cara vai falar. Salve o povo cigano. Aqui eu sinto que é uma mensagem mais direta. O que a espiritualidade quer falar? A mulher é uma energia que está bem forte, tá? A raposa, forte energia feminina mesmo. O cão. Eu sinto que aqui pode ser uma mentora feminina. O que a espiritualidade tem para falar? O caixão. A montanha. O cão. A casa. E o coração. A montanha. Ó, essa energia da montanha tá forte. A casa. Os trevos. Os peixes. E os cabinhos. Os navios e a lua. É que eles estão falando que tem uma situação, eu não sei para quem é, mas tem uma situação que se finalizou lá atrás de alguma forma, houve uma finalização dessa situação, e de alguma forma, a forma como isso se finalizou, a maneira como isso se finalizou, trouxe um grande impedimento, uma grande estagnação, uma coisa até de sempre estar procurando alternativas, a chave, tá vendo? Sempre estar procurando uma forma de encontrar uma solução para isso. E tem aqui alguma situação de aprisionamento, sacou? Aqui eu vejo essa carta da foice com os navios, para mim tem uma ideia de uma âncora sendo cortada. Sabe um freio de cavalo? Eu tô vendo meio essa ideia. E o cavalo, né, você consegue direcionar ele tanto pela rédea como pela limitar a visão do cavalo. O cavalo ele só vê à frente, ele não vê dos lados. O que está acontecendo do lado. A cruz. Ó, e eu falei, né, essa ideia dos lados aqui, né? Não ver os lados. Lembra que eu falei da ideia da clareza, de ver uma situação com mais clareza? Tem sentido com isso que eu estou falando das, da, da rédea, do cavalo, etc e tal, e aqui tem a lua, falando dessa falta de clareza. Mas a lua também tem uma ideia de passageiro, como eu falei, das nuvens. Aqui, com o passar do tempo, um impedimento está sendo removido. Porque o navio, ele tem essa ideia da demora, muitas vezes, da instabilidade, mas o navio, no baralho cigano, ele tem uma ideia de que isso chega. O navio, ele chega, no baralho cigano, é isso. Óbvio que tem navios que naufragam, né? Mas o navio no baralho cigano, ele tem essa ideia de que ele chega ao destino, tanto que aqui você vê, ó, ele já está num laguinho,
vamos dizer assim, né? Ele já está tipo numa praiazinha, ele não está em alto mar. Então aqui alguma coisa que ficou impedida de ser finalizada de uma forma efetiva, vai, porque como eu disse, essa busca por soluções parece que agora efetivamente vai acontecer. Eu estava falando de busca de soluções e veio a chave. Para mim, a morte, muitas vezes, a carta do caixão não consegue tirar essa energia aqui da mesa, mas a chave tira, entendeu? Porque a montanha é uma energia que não sai, é um grande problema, é um grande problema. E aqui eu sinto que essa foice, ela não vai resolver o problema, mas ela vai dar uma possibilidade de segmento. Em alguma situação que hoje meio que não tem saída. Ó, não tem saída a carta dos caminhos, a saída. O número 22, inclusive, aqui. As nuvens, que também tem essa ideia de passageiro. Você sabe aqui qual foi essa clareza? Essa clareza que vai acontecer, eu sinto que é sobre isso. Que é algo que parece ser uma montanha, nunca foi. É algo passageiro, sempre foi passageiro. Tô sentindo isso aqui. O cavaleiro, eu vou pegar o outro baralho que eles estão falando aqui, mas eu sinto que é essa mensagem. O cavaleiro fala de iniciativas, o número um, de novo. Eu acho que a pantera, olha, a pantera fala de silêncio, mas ela fala, é isso que eu estou falando. Aqui tem uma situação que ela está sendo destruída, só que em silêncio. Você não vê isso acontecer. E aí entra nesse caso que eu falo dos ataques físicos em relação a mim, né? Porque quando eu saio as pessoas vão ver as consequências, elas não estão vendo o que eu estou passando aqui efetivamente. Mas aqui a pantera, ela fala é a energia da torre, ela fala de aniquilação, da destruição completa de uma situação tóxica. Que é essa ideia aqui do aprisionamento, entende? Alguém que alguma situação, alguém, uma história que impede que esse navio chegue no destino dele. Mas tem alguma coisa aqui que eu não estou pegando ainda. Entende? Que é essa falta de clareza. Porque aqui existe uma confusão. Ó, o Cordeiro, e engraçado que eu vi aqui, eu li Bambi, Lembe, né? Mas virado me deu essa ideia do Bambi mesmo. E aqui é um cabritinho, né? O lobo. O lobo em pele de cordeiro, né? Tem essa coisa aqui. O lobo e o cordeiro, tá vendo? Tem um deck, se eu não me engano, que é o de Osho, tarô de Osho, que a carta do diabo é um lobo no meio de um monte de ovelhas disfarçado. É um lobo com uma pele de cordeiro por cima disfarçado de ovelha, no meio delas, entendeu? Aqui eu sinto que tem essa ideia do sabotador. Por exemplo, nesse contexto dessa carta, se você for parar para pensar, se você tem um lobo e ele está disfarçado de ovelha, então você pensa um pastor. Quando esse pastor sai, aquele lobo come uma ovelha. Quando esse pastor volta, aquela ovelha já não está mais lá. Só que quem foi? Ele não sabe, porque tem alguém do próprio time dele fazendo essa sabotagem. Então ontem eu tinha 20 ovelhas, hoje eu tenho 19. E eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque é alguém de dentro, entendeu? Só que isso aqui, uma pessoa já percebeu. Por quê? Porque essa pessoa tem experiência nisso. O lobo, ele é experiente, fala de experiência, essa carta aqui. É meio uma ideia da carta do eremita. E os lobos, eles trazem essa questão do grupo, né, da matilha. Então aqui tem alguém que é de uma matilha, que pertence a uma matilha, e alguém dessa própria matilha tá, eu ouvi mulher, tá sabotando esse grupo.
ou uma pessoa em específica. É porque eu estou sentindo uma energia de mais pessoas aqui. O navio, ele não, a caravela, né? A caravela, por exemplo, para Portugal, eles não saíam daqui para trazer o rei, entende? Vinha o rei, vinha não sei quem, vinha um monte de gente. Eles aproveitavam um barco para levar muitas pessoas de uma vez. Então aqui tem essa ideia do efeito manada, talvez. Muitas pessoas sendo conduzidas ao mesmo tempo para uma determinada situação, para uma ideologia, que existe um engano. Eu estava falando na outra leitura sobre isso, talvez seja sobre isso. O navio fala de passado. A, a, a lua também fala de passado, eu tirei daqui, né? A chave, olha, caiu uma aqui, ó. Os livros e o cavaleiro que estava aqui. Olha, para você ver, eu parei aquela hora no cavaleiro, atrás tinha chave, ela já se aproximou mais, entende? Então aqui essa situação, ela já é uma situação que ocorreu lá atrás e deveria ter havido um encerramento, uma libertação, entende? Uma conclusão. E isso não foi possível porque um grande impedimento foi criado com a ajuda de outras pessoas, talvez. Só que eu sinto que agora também um grande problema vai ser instaurado na vida dessas pessoas que contribuíram. Por quê? Porque isso que estava sendo preso, que estava sendo contido, vai ser liberto. E eu sinto que tem a ver com uma informação. Curiosamente, eu sinto isso. E aqui você vê ó, que tinha a carta dos caminhos, eu falei não ter opção, e aqui você vê que existem duas foices no meio do caminho, é um X, né? Tipo uma barricada, uma barreira. Ou aqui era essa a intenção, só que eu sinto que uma pessoa percebeu isso, sacou? A formiga de fogo, muitas pessoas. Aqui tem um centro, tá vendo? E nesse caso aqui, curiosamente, eu sempre vejo essas formigas indo em direção contrária, mas agora eu estou vendo umas indo em direção ao centro, outras se afastando ao centro, né? O unicórnio, o tigre, a cobra. Eu não sei porquê, mas para mim tem uma ideia de caça, sabe? A cobra é como se pessoas estivessem sendo influenciadas a caçar, entende? A ter não sei, essa dinâmica da caça em relação a uma outra pessoa ou a um outro grupo específico. Como eu digo, essa coisa do, sei lá, dessas seitas racistas, por exemplo, dessas seitas homofóbicas. Então aqui existe o desenvolvimento que ele vai ser lento, ainda assim, entendeu? Esse corte aqui desse problema, ele não significa que essa situação vai se resolver de uma forma rápida. Aqui existe uma continuidade, sacou? Mas não é rápido. Aqui olha, o lobo e o guaxinim. Curiosamente, na outra leitura também, caiu na posição do navio. Eu disse que os ratos, eu já ouvi dizer que os ratos eles vieram clandestinos. E aqui, tá vendo essa pessoa meio escondida? Então aqui tem algum movimento onde pessoas, eu sinto que tem essa coisa de clandestinidade. Como eu falo, por exemplo, aqui existem casas que curiosamente, o carro entra dentro da casa. E aí eu falo, para mim pode ser pessoas que estão entrando, pessoas que estão saindo. A espiritualidade fala de acessos que existem, que essas pessoas não precisam abrir o portão e entrar em outras casas. Elas conseguem, nesse sentido, de uma forma clandestina, sacou? Só que aqui tem alguma coisa que vai ser, inclusive você está vendo, se for uma passagem, aqui pode ser uma passagem sendo fechada. E aqui tem essas duas foices. Talvez duas situações aqui, duas pessoas vão ser impedidas, retiradas de um contexto para que esse caminho se feche. E eu não sei porquê, me trouxe uma ideia de. Vamos ver, eu não sei se caiu a carta da torre aqui, eu tinha visto.
A carta da torre no baralho cigano fala para mim, ó, ela está aqui para trás, né? Mas fala de locais e talvez o fato dela estar aqui atrás não aparecendo, eu sinto que tem a ver com essa ideia de que esse local também não é lá muito conhecido. Aqui eu sinto que tem duas pessoas que vão meio que desaparecer. Duas pessoas aqui ou já desapareceram e vão desaparecer, ou vão desaparecer, vão fugir. Aqui tem. Ou já fizeram isso. A tarântula, a águia, o sapo e a formiga de fogo forte, tá vendo que tá voltando aqui? Essa formiga de fogo, para mim, tá vindo alguma coisa que está sendo desmantelada. E assim, gente, na verdade, juro para você, quando eu vi isso aqui, me veio muito essa coisa de algo na rua, assim, sabe? Quando começa uma briga, no meio de um show, e começa aquela confusão, porque para mim tem a coisa de desordenado, movimentos desordenados de várias pessoas, algo que estava sendo coordenado, que agora cada um vai ir para vai ir para um canto. Porque as formigas, elas trabalham em comunidade, né? E tem nos filmes americanos, eu acho que é uma coisa cultural, nunca perguntei para um americano, inclusive, mas a gente vê em filmes, né, que é comum se ter uma fazenda de formigas, né? Que é que você pega uma caixa, enche de areia, põe formigas ali e você fica olhando como aquelas formigas vivem, né? Só que ali elas não estão nada, não é o mesmo comportamento da natureza. Por quê? Porque elas estão trancadas. Então elas dependem daquilo que a pessoa dá para elas comerem. Entendeu? Então, se ele colocar folhas, aquelas formigas vão construir uma determinada tipo de estrutura porque elas vão ter folhas como base. Se for açúcar, elas vão pegar aquele açúcar e vão, entende? Vai se fazer uma outra coisa com aquele açúcar. Então, o comportamento daquelas formigas depende do externo, depende daquilo que é dado, entende? Então, tem uma coisa, essa ideia dos caminhos fechados. Por quê? Porque essa montanha é isso, caminhos fechados. Foi fechado um caminho aqui. Inclusive, esse caixão tá me vindo até isso, né? Agora, quando uma situação aqui se encerrou lá atrás, ela traria esse barco aqui. Por isso que esse barco que fala de passado está aqui na última linha, porque a energia dele é atual. E se você for ver, né, olha, a gente falando de passado, aqui tem a primeira carta, a carta do meio e a carta do navio está aqui. Então você percebe que esse navio que era aqui está o passado. Curiosamente, hoje eu estou fazendo essa leitura, passado, presente, futuro. Eu não faço assim. Apesar que a forma que eu aprendi no curso, eu fiz um curso de baralho cigano, gente. E a leitura que eu faço não tem nada a ver com esse curso. Mas essa leitura é desse curso que eu fiz. E o passado está aqui. Então o navio ele está na posição contrária dele, que é do futuro, trazendo essa ideia de um meio de um salto, entende? Então é como se esse navio aqui tivesse conseguido de alguma forma transpor essa montanha, passado por cima de um grande problema. Essa ideia do desviar de um grande problema, eu acredito que é isso. A sabedoria, a falta de inocência, sacou? Aqui é isso, contaram com a inocência de alguém. Só que isso foi invertido. E eu sinto que isso também aqui atrás, essa finalização da forma como foi, inverteu a inocência de uma pessoa. Só que, curiosamente, foi essa perda de inocência que transformou essa pessoa de uma ovelha para um lobo. Porque o lobo é um mestre. A ovelha, ela tem essa ideia de precisar de um pastor. Sacou? Eu tô entendendo agora. Aqui é o fato de alguém estar confiando nos próprios instintos, entendeu? De não estar mais sendo liderado, condicionado ao que uma outra pessoa influencia, entende? Ao caminho que outra pessoa ou outras pessoas estão tentando colocar como opção, entende? Tanto que eu falei aqui que é essa ideia da não opção. Então, esse problema trazia essa ideia da não opção, só que essa pessoa entendeu que sim, ela tem.
E aqui tem um mentor forte. Assim, esse lobo aqui também, gente, existe uma vertente que eu pratico que está ligada aos animais, aos caninos, né? Então, eu sinto que existe essa proteção aqui também, sacou? E como eu digo, gente, para mim, quando a gente fala do povo da rua, a gente também está falando dos animais da rua, tá? Porque os animais também são espíritos, entendeu? Então, os animais, gente, as aves, elas possuem um papel espiritual, sacou? Quer ver o que eu estou falando? Começa a alimentar, gente, os passarinhos. Pega arroz, todo dia, pega um pouquinho de arroz e joga na frente da sua casa. Você vai ver como que a energia da sua casa vai mudar, entendeu? Começa a alimentar cachorro na rua, você vai ver que as energias vão mudando mesmo, entende? Porque os passarinhos, os pássaros, eles estão ligados ao ar, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, que eu tenho muita perturbação mental, muita comunicação, muita invasão do meu campo, entende? Isso é o ar, você não vê, mas aquilo influencia, né? O nosso ar você não vê, mas, por exemplo, se você estiver em um local que o ar, a qualidade dele é baixíssima, né? Você vai sentir os efeitos. Quando você sobe uma montanha, entende? Quando você sobe uma montanha, o Everest, por exemplo, conforme você vai alcançando uma altitude, você vai ficando sem ar, entendeu? O nível de dificuldade vai aumentando. Então aqui eu sinto também, com essa ideia do lobo, eu sinto essa ideia até de um teste espiritual. Eu sinto que essa foi a finalidade desse processo aqui, entendeu? De tirar a inocência de uma pessoa, essa inocência negativa, entendeu? Que é a carta do louco, seria o louco como o tolo, é meio essa ideia, sacou? Então aqui tem até a ideia de Oxóssi, né? Quando eu vi essa carta aqui, gente, veio a montanha e a foice, lembra? A primeira vez? E aqui é a carta de Oxóssi, aqui é a carta de Xangô. Então Oxóssi tem muito essa visão, né, de que os filhos de Oxóssi, eles são treinados para aprender a caçar. Então você deixa de ser a caça para ser o caçador. Então você, para isso, você tem que perder a inocência, você tem que passar a ser frio, calculista, porque os lobos são assim. Então eu sinto que aqui tinha alguma situação de cunho emocional ou mental, entende? Que trazia essa ideia de falta de opção, ou ainda traz, mas isso não é uma verdade. E eu sinto até que é o contrário. Ó, a sacerdotisa, você tá vendo, a sacerdotisa, você tá vendo aqui o unicórnio, esse chifre na testa, né? Essa lua na cabeça dela que fala o chifre na testa e a lua estão ligados a essa ideia da intuição, do terceiro olho. E o terceiro olho, eu sempre digo, dentro do que eu estudo, para mim ele está ligado com essa visão real. Então, se você está com o terceiro olho em desequilíbrio, você tende a ver as coisas como elas não são. Alguém com uma mediunidade descompensada, entende? Um vidente, gente, um vidente ele tem a energia do terceiro olho dele muito forte, entendeu? Então, se essa energia ela é alterada, um exemplo, você tem uma pessoa igual eu no tarô. Você percebe assim, algumas leituras minhas elas são muito boas, outras elas são muito ruins. Por quê? Porque primeiro que as energias que eu vivo são muito ruins, mas também essas experiências que eu estou falando que eles tentam passar é justamente essa, me tornar uma pessoa amarga, negativa. Por quê? Porque a partir disso nada do que sai da sua boca consegue ser positivo. Entendeu? Ó, essa questão que eu estou falando da inocência, da bondade, sabe, da tranquilidade. A hiena, ó. E isso tudo para quê? Para gerar entretenimento. Só que aqui isso não aconteceu mais, porque essa inocência foi. Eu acho que aqui a gente tem uma coisa de não se importar, entende? Porque a montanha fala de fortaleza, né? A montanha, olha o tamanho dessa montanha. Então Jesus fala que a fé move montanhas, né? Mas a fé é algo muitas vezes difícil. Então você percebe aqui, ó.
A águia, ela tem essa visão que eu falei lá de trás, a visão do alto, a visão do todo. É sobre isso aqui, tá? Aqui um livramento grande aconteceu e tem uma situação que era para ter sido desenvolvida no passado, que agora ela tem até uma coisa para mim talvez de desenvolvimento espiritual, um desenvolvimento que foi pausado e agora ele vai continuar. Desenvolvimento de alguma atividade, de alguma coisa. Então pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento que eu não sinto, tá? Eu sinto uma questão espiritual. Aqui eu sinto que tem um teste de um mentor para fortalecer essas bases, o emocional e o mental. A purificação forte, né? Ó, ao vivo e a cores, literalmente. O desassossego. Eu falei muitas pessoas, entende? Essa carta para mim sempre traz uma ideia de um teatro. O desassossego, o patrimônio, a esperança. Olha, em cima da montanha, gente. Vocês estão vendo aqui? Ah, não dá para ver, né? Deixa eu ver aqui assim se vai. Vamos ver se vai se. Ó, mas aqui, ó, tá vendo? A esperança tá aqui, ó, em cima da montanha. A montanha tá aqui. Tá? Enfim, deixar assim. É porque da outra forma tava melhor também. A desorientação. Você sabe, para mim parece que. Sabe quando alguém está te esperando na beira da estrada, assim, no meio do caminho para fazer algo e ela não consegue? Porque para mim tem essa ideia do salto, sacou? Aqui é meio uma ideia de uma trajetória que foi alterada. Cara, eu sinto que aqui tem um caos acontecendo por que disso. O desassossego e a desorientação, no meio tem a esperança, entende? Então, de um lado, tem a inquietação, pessoas com falta de paz, sacou assim? Sem saber o que fazer mesmo. E em contrapartida, aqui tem essa energia de para mim de calma. Você tá vendo? Porque tanto de um lado, ó, de um lado a gente tem o desassossego, do outro a gente tem a desorientação. E no centro tem essa mulher onde dos dois lados ela está jogando água fora, que são essas emoções, entende? Então, para mim, tem uma ideia aqui de uma proteção espiritual, ou até mesmo desse processo aqui de amadurecimento, de fortalecimento, talvez energético, inclusive, que está impedindo que essa energia chegue. Então, por mais que ela chegue, é como se houvesse uma descarga, ela sai, entende? Ela não permanece, essa energia não fica, ela é transmutada. O eremita, olha, em cima da carta do lobo, essa carta, essa coluna aqui, ó. A carta do lobo está aqui, é essa carta. Falei? Eremita. Conjectura. Ó, o eremita caiu fazendo uma ponte entre o cordeiro invertido com o lobo. Conjectura. Tem uma coisa de ponte. Ressentimento, tá vendo? Aqui pode ser literalmente em alguma ponte. O regresso, ó, tá vendo? Esse cara usando o jacaré como ponte, vamos dizer assim. O jacaré é um perigo, né? Aqui tem essa ideia assim, como se uma pessoa tivesse passado por cima de um lago de crocodilos e eles não fizeram nada, entende? E o crocodilo ele fica abaixo da água, né? Então é como se as pessoas tivessem andado sobre essa água, entende? Caminhado dentro desse rio, sei lá, com um monte de coisas muito perigosas ao redor dela, mas eles não atacaram, ela passou. Eu sinto que é isso aqui, tá? A persuasão, entende? Aqui é uma mulher dando comida para um leão, ó, na boca. Essa ideia do perigo frente a frente.
E eu sinto que é a forma como se lidou com esse perigo, com esse leão aqui perigoso. E aqui, gente, ó, a gente tem de novo a carta da Lua e a carta da Torre aqui. Lembra que eu falei de colapso? Se aqui tem o desassossego, a Torre é a fragilidade aqui nesse deck. É a fragilidade. Então, essa situação que vai ser. Na verdade, eles estão falando que já foi. O que acontece é que isso está sendo mantido em silêncio. Entende? Olha, aqui a gente tem a carta da Lua na energia do Raccoon, que é essa energia escondida que eu estou falando. Então aqui, você sabe o que que eu estou sentindo? É uma ideia dessa parte do teatro. Então é aquela coisa do teatro enquanto eu estou fugindo. Eu crio uma situação enquanto eu estou fugindo. Enquanto alguém está saindo. Sacou? O que eu ia falar? Aqui teve uma coisa de colocar alguém em espera para montar um circo. Entende? Então, por exemplo, é o que eu falo. Todas as vezes que eu converso com alguém em algum aplicativo, gente, eu falo, vamos se encontrar, vamos. Aí essa pessoa me coloca em espera, beleza. Eu falo, não vou mais. A espiritualidade fala para mim, você vai sim, vai lá. E aí, gente, eu fico lá, beleza, mas eu já sei. As duas últimas vezes eles falaram para mim que era isso. E essa espera é para que a pessoa chegue lá, monte todo um cenário, instrua, BBB, fale, etc e tal, para que quando eu chegar já está tudo feito, armado. As pessoas que precisam estar lá para fazer tal coisa já estarem lá. Só que por mais que isso tenha sido feito, essa estrutura aqui tenha sido montada, quando chegou, eu vi boa performance, entende? Então, apesar de todo esse engano aqui que foi montado, alguém conseguiu fazer um bom trabalho, assim, entende? Um bom trabalho aqui. E, de alguma forma, eu sinto que isso também está desmistificando essa ideia da inteligência, entende? Do que é ser esperto, do que é ser besta. Eu sinto que tem isso. Essa carta da avareza, para mim, ela vem como uma perda que foi evitada. Tem uma coisa de roubo aqui, sabe? A especulação, a premeditação, tá vendo o que eu tô falando? O prodígio, o intercâmbio, a comunhão e a recapacitação. Eu sinto que, por exemplo, você pega e uma competição, entende assim? Tipo no MasterChef, vamos supor, eu lembro que a Daisy, quando ela ganhou, inclusive, eu torcia muito para ela, né, a Daisy. E ela foi colocada, porque já dizem que ela é muito machista. E ela ainda era uma mulher que tinha uma personalidade, ela era boazinha, mas ela tinha uma personalidade assim mais, né, brutona assim, tal. Por trabalhar muito com o homem, né, eu acho até também. E aí teve uma prova que o Marcelo ele sacaneou ela. Então ele pegou, tinha que escolher dois tipos de carne diferentes para fazer um prato. E deram para ela carne de cordeiro, uma coisa assim, com vieira, eu acho. E ela ganhou de melhor prato, entende? Então você, aqui para mim tem esse conceito de alguma situação onde havia uma intenção de sabotagem, entendeu? Eu vou te dar isso aqui, vamos ver você se virar. E essa pessoa se virou. E ela não apenas se virou, como o resultado disso foi considerado muito bom, inclusive até por ele. Porque até o cara que montou a armadilha, no fim, ele não pôde falar, não, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Ele mesmo teve que assumir que aquele trabalho dela foi bem feito, entendeu? A especulação, a purificação, a indecisão e o prodígio, tá vendo? O prodígio é algo que inesperado. É algo que pessoas que são consideradas prodígios são pessoas que são muito inexperientes para demonstrarem algumas habilidades. A transmutação, eu não falei? É a energia do 21 aqui duas vezes também, que está ligada a esse processo de purificação. Aqui eu sinto também que tem 21 dias de Arcanjo Miguel. Eu não sinto que é para mim porque eu não fiz, gente. Alguém que fez 21 dias de Arcanjo Miguel vai ter uma bênção concedida, ou já teve.
Talvez é isso. Olha só que coisa. Você sabe o que está me lembrando? Lembra que eu falei que esse navio, que essa libertação, ela teria que estar lá atrás? Aqui houve uma finalização, só que algo ficou impedido. Aqui essa montanha, que é o 21, inclusive, lembra a passagem de Daniel, né? Que Daniel, ele ficou orando, mas demorou 21 dias para que aquilo fosse atendido. E hoje nós estamos no dia 23. Curioso, né? 2 dias depois. Aqui algo pode ter acontecido. Essa libertação ocorreu 2 dias atrás. Transmutação. Tem a ver com a transmutação dessa situação por completo. E como eu disse, aqui ó, é uma mulher encantando outros quatro. Ela está tocando uma harpa e encantando. Até em Cavaleiros dos Zodíacos, tem muito. Cavaleiros do Zodíaco, tem muitos personagens que possuem esse poder da harpa. Você já percebeu isso? Então eles começam a tocar a harpa e cordas saem que manipulam aquela pessoa, controlam o corpo dela, entende? Fazem aquela pessoa corresponder à vontade de quem está tocando. Me lembrou aquele filme Duna, que existe esse poder, né? As pessoas que são daquela casta lá, esqueci, as Bene Gesserit, como que é? Bene Gesserit, um negócio assim. Eles possuem esse poder que eles chamam de avós. A regeneração, a temperança. Eu sinto isso aqui. O intercâmbio e o prodígio, tá vendo? Aqui chegou a hora de receber algo e eu sinto que tem uma coisa de Arcanjo Miguel aqui. Se não é Arcanjo Miguel, é uma energia que tem esse papel também de libertar, de cortar, de sublimar energias negativas. Porque esse é o papel de Arcanjo Miguel. E é por isso que Arcanjo Miguel, muitos Exus estão associados ao trabalho dele. De Arcanjo Miguel, de Arcanjo Gabriel. Os arcanjos, gente, eles trabalham em conjunto, tá? Com os Exus, com as pombagiras, com outros seres. A incerteza é isso. Aqui existe uma tentativa de manter essa ilusão de que algo não vai acontecer. Olha, não vai acontecer, mas vai. O mago. Aqui algo vai se manifestar ou já se manifestou. E é algo meio surpreendente, porque aqui tudo o que foi feito dizia que não ia acontecer. Tá? Inclusive aqui eu sinto também que algum tipo de relação, pode ser profissional, que foi danificada nesse período, ou qualquer outro tipo de situação, de coisa, às vezes um roubo, entende? Para mim tem uma ideia de recuperação. Se for uma relação, para mim tem uma tentativa de harmonizar, de pelo menos deixar no 0 a 0, entende? Assim, vamos, esquece isso e bola para frente. A Tecelã, olha, existe esse planejamento aqui. A Tecelã, ela está ali de pouco a pouco completando uma obra. Que é essa ideia que eu falei do gradativo. Aqui, gradativamente, uma obra está sendo finalizada. Só que ela demora, a conjectura. Então, aqui a espiritualidade está falando o quê? Que é só uma questão de ponto de vista. Entende? É uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Tanto que esse cara ele está saindo de uma porta. Tá? E a espiritualidade, eu vou compartilhar uma coisa com você, gente. A espiritualidade tem me ensinado o seguinte: esse conceito de portais. Né? Então, aqui a leitura é isso, mas eu vou só finalizar compartilhando isso. Então, nos últimos dias, eles têm me ensinado assim: todas as vezes que você passa uma porta, você está literalmente adentrando um portal. Então, o que eles estão me explicando? Por que o mundo ele se desestruturou com o ser humano, com a evolução do ser humano? Porque antes nós vivíamos em ambientes como todos os bichos vivem, né? Então, por mais que tinha uma coisa ou outra, por exemplo, os índios. Os índios, vocês percebem isso? A oca de um índio, ela tem uma porta, mas dentro ela não possui divisões. Então, quando a gente entra dentro de um carro, você percebe que, de certa forma, você passou um portal. Porque quando você fecha a porta do carro, por exemplo, aqui fora tá barulho. Se eu fecho a porta, como eu poderia fazer aqui agora, mas eu não vou fazer,
Dentro já não tem som, é outra realidade, entendeu? Dentro você tem um clima diferente, você tem uma acústica diferente, você não está diretamente em contato com aquelas pessoas, você passa por lugares que você não conseguiria passar, você se desloca no tempo, inclusive, porque você anda uma velocidade que você não conseguiria. Entende, gente? Quando você pega um carro, gente, você anda no tempo. Porque, ora, se sem um carro, se eu sair daqui do meu bairro e for andando, eu vou gastar 1 hora minimamente, sei lá, vamos botar 1 hora até o centro da cidade a pé. Se eu pego um carro e chego em 20 minutos, eu andei no tempo. Eu peguei um trajeto que era para ser feito em 1 hora e fiz em 20. Entendeu? Isso é andar no tempo, gente. Fisicamente falando, nós andamos no tempo. Por quê? Porque o que proporciona nós andarmos no tempo? Velocidade. O tempo é isso. Fisicamente, o tempo é velocidade, como que é? O tempo é velocidade vezes, não, distância dividido pela velocidade, não é isso? Acho que é isso. É isso. Então, o tempo, existe uma fórmula para o tempo. Então, inclusive é assim que os GPS funcionam, entende? Eles falam, olha, você está a 9 quilômetros do seu destino. Se você, nesse momento, está andando a 80 por hora, e você permanecer, então em tanto tempo você vai estar lá, sabe? Então a espiritualidade estava me falando que, por exemplo, os índios e até mesmo outros tempos assim antigos que a gente vê, que eles possuem poucas divisões dentro, entende assim? É aquela coisa meio grandona, porque todos os portais, cada porta que você tem dentro de um contexto, ela segrega, entendeu? Então, por exemplo, os índios, você pega a sociedade dos índios, pelo menos essas das ocas aqui no Brasil, etc. E tal, eles conviviam em comunidade o tempo inteiro. Agora, eles eram efetivamente uma família. Agora você entende assim, se eu sou um pai com 2 filhos e uma esposa, eu estou aqui na sala gravando esse vídeo. Se a minha esposa entra nesse quarto e se tranca ali, eu nem sei que ela. Se eu tiver uma saída para lá, ela pode estar em casa, ela pode não estar em casa. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu não estou vendo ela, entende? Aqui na minha realidade, ela faz parte, mas não faz. Entende assim? Então todas as portas, eu não sei ainda assim qual é o sentido de que eles estão, do porquê eles estão me ensinando isso. Mas uma das coisas que eu já entendi que eles estão tentando me explicar é que todas as casas, gente, que nós construímos, por mais que alguém em algum momento falou, não, olha, nós vamos dividir esse terreno aqui, repartir e vou vender. Então, minha mãe comprou essa casa, outra pessoa comprou outra, mas, em essência, isso não é de ninguém, entende? Então, eles falam que por que a gente nunca tem paz na Terra, por que a humanidade é isso tudo? Uma dessas coisas é essa. Por que do nada tem um terremoto no lugar que destrói tudo que está ali em cima? Porque é a Terra reivindicando de volta o espaço dela. Aqui na minha cidade tem um prédio, tem uma área aqui, na verdade, e estão fazendo isso novamente, de locais que, por exemplo, na beira da praia, que é um terreno que não pertence ao município, a beira da praia pertence à União. A praia pertence à União. A praia não pode ser privatizada de forma alguma, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem praias em Guarapari que, dependendo de onde você quer passar, tem um segurança que diz que você não pode, mas isso, pela lei, não existe. Não se pode privatizar nada. Tanto que lá atrás, aqui na minha cidade, um ex-prefeito fechou, ele fez isso, ele fechou uma passagem para a Praia dos Padres. E a justiça mandou ele abrir, porque ele não pode fazer isso, entendeu? Não tem, gente, essa ideia enfim, em relação a essa situação. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sinto que isso aqui, uma parte já aconteceu e uma parte ela continua evoluindo, só está escondida. Porque a ideia é trazer um sentimento de caminho fechado, desorientação. Mas esse caminho já abriu. Tá? E é isso, gente. Vou tentar fazer mais um rapidinho e espero que ajude alguém, ou enfim, que pelo menos aconteça, porque tem acontecido, tá? Você aí que está ouvindo agora, às 17h16, esse vídeo, 23/5/2026, e você está rindo, espera,
porque outras pessoas fizeram isso lá atrás, eu garanto para você que rindo elas não estão mais, tá?